Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 44 e 45. Eu vou ler o 44 e a igreja lê o 45. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Meus amados irmãos, nós temos falado ao longo de 5 semanas a respeito das características da igreja primitiva, e nessa noite avançaremos nessa mesma perspectiva, nessa mesma proposta. Nós fizemos a leitura de 2 textos que segue uma sequência, ou que faz parte de uma sequência de vários outros versículos, onde revela as muitas e boas características de uma igreja exemplar, de uma igreja apaixonante, de uma igreja sofrida, de uma igreja guerreira, de uma igreja que os crentes, eles tinham que escolher ou a sua fé ou a sua vida, mas eles preferiam sempre escolher a fé. O Coliseu de Roma, que era um espaço onde milhares de pessoas se aglutinavam para se divertirem. De que maneira? Se divertirem com cristãos que eram colocados ali na arena para brigarem pela sua vida, se defendendo de animais ferozes e famintos. Enquanto os cristãos eram dilacerados e devorados por aqueles animais ferozes, as arquibancadas do Coliseu romano, gritos e mais gritos de pessoas que ovacionavam de maneira frenética, porque cristãos estavam tombando, estavam sendo mortos por causa da sua fé. É claro, queridos, que nós hoje, a igreja brasileira, especificamente falando, não sabe o que é perseguição, não sabe o que é ter que escolher entre a fé e a vida, porque nós não passamos por coisas do tipo que os nossos irmãos passaram no tempo que eles viveram. Existem canções, e uma em especial que diz que nós somos a semente do sangue dos irmãos que morreram. Então, assim, nós estamos aqui, nós professamos a nossa fé, e talvez isso não nos custe, ou não tenha custado para nós um preço de sangue, mas quando a gente olha para o passado, a gente vê, relembra de que custou a vida dos nossos irmãos, a fé que eles defendiam. Este evangelho ultrapassou as fronteiras geográficas e chegou até nós, graças à persistência daqueles irmãos. E eu estou falando, queridos, exatamente dos irmãos de Jerusalém. Eu estou falando dos crentes desta igreja chamada igreja primitiva. Eles entregaram a vida, mas não negaram a fé. Eles preferiram morrer, mas não negar o seu relacionamento com o Cristo que um dia eles conheceram. Então esta igreja é uma igreja exemplar, é uma igreja que nós podemos nos espelhar nela, se queremos viver uma vida que agrada ao Senhor. Precisamos abrir o nosso livro, o livro de Atos dos Apóstolos, principalmente quando a nossa fé estiver oscilando, e ter neste livro as respostas de o que é ser
uma igreja forte, uma igreja perseverante, uma igreja persistente, uma igreja corajosa, cristãos dispostos a viver a fé cristã, apesar de tudo ou de qualquer coisa que venha sobre nós. Então, meus queridos irmãos, essa igreja é uma igreja exemplar. A igreja de Jerusalém é um espelho para a igreja do tempo que nós vivemos. Glória a Deus. Chegamos nos versículos 44 e 45 do capítulo de número 2 de Atos dos Apóstolos. E é bastante importante, queridos, ver a vida desta igreja em Jerusalém, principalmente pela decisão que eles tomaram, uma decisão séria de não apenas ficarem presos na teoria do amor cristão, mas de saltar da teoria para a prática deste amor. Eles conheceram a perfeita e a mais bela teoria sobre o amor que o Senhor Jesus lhes havia ensinado. Mas chega um momento, queridos, que não dá para ficar apenas na teoria. É preciso saltar para a prática. E saltar para a prática de uma forma espontânea. Viver o amor cristão requer espontaneidade para poder praticar. Nós vimos, queridos e amados irmãos, uma expressão muito interessante dita pelo evangelista João na sua primeira carta, no capítulo 3 e no versículo 18 e 23, quando o evangelista disse: meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. 23. E o seu mandamento é este: que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o seu mandamento. Observem, queridos, que os cristãos de Jerusalém estavam vivendo a efervescência do amor cristão nos versículos que nós lemos, e eu vou repeti-los. Atos capítulo 2, versículo 44 e 45. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e os repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. É exatamente disso que o evangelista João está dizendo. Na sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 18 e 23. A importância de amar não apenas de palavras, a importância de praticar o verdadeiro amor, o amor de Cristo, o amor cristão. Essas palavras do evangelista João era algo comum para os crentes daqueles dias. Se você vê esses versículos que nós lemos, você não vai encontrar aqui, queridos, em nenhum momento, no capítulo 2 de Atos, no versículo 44 e 45, não vai aparecer em nenhum momento a palavra amor. Vamos lá? Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e os repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. Mas por que nós relacionamos esses versículos ao amor? Exatamente porque nesses versículos nós não temos uma exposição sobre o amor, mas nós temos as evidências de uma igreja que estava na prática do amor. Porque amor não é só falar, amor é palavra, mas principalmente amor é
atitude, amor é ação. Um belo discurso sobre amor não se compara à prática de amar. Do que adianta, queridos irmãos, eu pregar aqui a respeito da caridade, da doação, da entrega, e eu pregar muito bonito sobre esse tema, mas quando alguém bate na minha porta, precisando de um alimento, eu simplesmente fecho a porta na cara da pessoa. Eu tenho um bom discurso sobre o amor, eu só não tenho uma boa disposição em praticar. Então precisamos entender, queridos, que muito embora nós não vemos aqui nesses versículos o termo, a palavra amor, nós vemos uma igreja na prática desse sentimento de Deus gerado no coração daqueles que permitem. Então a sexta característica, queridos, da igreja primitiva girava em torno desse amor prático e não apenas teórico. Mas prosseguindo e avançando, a sexta característica da igreja primitiva era essa: a igreja primitiva era uma igreja que compartilhava. A igreja primitiva era uma igreja que compartilhava. Outra vez leio para os irmãos o que o texto bíblico diz: todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens e os repartiam com todos segundo a necessidade de cada um. Então aqui está a igreja de Jerusalém, a igreja primitiva, uma igreja que compartilhava. Como é bom, queridos, fazer parte de uma igreja que compartilha a sua fé, que compartilha a sua crença, que compartilha aquilo que entendeu sobre Deus e o Senhor Jesus Cristo, mas sobretudo uma igreja que compartilha o verdadeiro amor de maneira prática. Eu posso dizer, queridos, que em uma boa parte da minha infância congreguei numa igreja que compartilhava do amor na prática. Às vezes os irmãos não entendem por que eu sou tão exigente quando falo de ação social na igreja, quando falo de obra missionária, de sustento de missionários. Por que sempre, todos os meses, eu estou dizendo, irmãos, prepare a sua oferta, separe a sua oferta, traga uma oferta selecionada. Os irmãos talvez podem achar e até dizer o que muitas pessoas falam: o pastor só fala de dinheiro, o pastor só fala de dinheiro. Não, queridos, eu estou falando da prática do amor. O missionário não pode permanecer no campo se a igreja não lhe der o sustento. Os irmãos carentes da igreja não conseguirão, queridos, persistir numa igreja que a ação social não é levada a séria. Por exemplo, queridos irmãos, eu, em boa parte da minha infância, comi graças à cesta básica da igreja. É por isso da minha insistência para que os irmãos tragam o quilo de alimento, para que a nossa cesta básica cresça, para que as nossas doações ocupem um espaço maior aqui no altar, porque eu sei o quanto vale a ação social na igreja. Eu dependia da ação social da igreja, e o que seria de mim e da minha família se não fosse a ação social da igreja? Então, queridos irmãos, falar de amor é falar de atitude. Falar de amor é falar de uma prática, ou da prática de um sentimento, de uma essência que emana do coração de Deus. E até me atrevo a dizer que Deus não ama, Ele é o amor em pessoa. Deus é o amor em pessoa, de maneira que quem se relaciona com Deus automaticamente ama. Pastor, eu conheço pessoas que se relacionam com Deus e não amam. E aí, o que é que o senhor me diz?
eu digo para você que essa pessoa, ela não se relaciona com Deus. Porque quem se relaciona com Deus automaticamente é contagiado pela essência de Deus. E a essência de Deus é amor, é bondade. Veja sobre o fruto do Espírito. Se eu me relaciono com Deus, queridos, eu sou contagiado pela essência que há em Deus. Observe, por exemplo, meus queridos, o homem que queria ver Jesus e subiu na árvore. Eu estou falando de quem? Estou falando de Zaqueu, que era um homem mal visto e malquisto na sociedade da sua época. E acontece que quando ele se relacionou com Jesus, a bondade que havia em Jesus, a honestidade que havia em Jesus, o amor que havia em Jesus, a seriedade que havia em Jesus, contagiou a vida de Zaqueu. E automaticamente Zaqueu recobra a sua consciência e diz: Senhor, se eu em algum momento tenho defraudado alguém, se eu tenho tomado alguma coisa de alguém, eu estou disposto a restituir 4 vezes mais, porque o relacionar-se com Jesus faz isso. O relacionar-se com Jesus me leva a esse sentimento e a essa essência. Então essa igreja de Jerusalém era uma igreja que compartilhava, irmãos. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 32 e 34. Os irmãos podem me acompanhar abrindo a sua Bíblia. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 32 e 34, está escrito: e era o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. 34. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. Que coisa incrível, irmãos. Agora vamos pensar o contexto dessa expressão. Que contexto é esse? Era um contexto onde a igreja era perseguida, o Império Romano não dava sossego para quem defendia o nome de Jesus. Os cristãos eram marginalizados, ok? Eram tidos como marginais por causa da fé que eles professavam em Cristo. Automaticamente ou consequentemente, por serem marginalizados, possivelmente que os ambientes populares, quando um cristão professo chegava, tudo indica que eles eram boicotados, não eram bem aceitos, não tinham a mesma liberdade que outros cidadãos, aqueles que não professavam o nome de Cristo. Mas veja uma coisa interessante, no versículo de número 34, do capítulo 4 de Atos dos Apóstolos: não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. Meus queridos, eu não tenho como passar por um texto desse e não dar uma futucada. Não tem como. Os apóstolos daquele tempo, eles administravam as doações, atendendo os carentes da igreja. Aqueles que se dizem apóstolos dos nossos dias, eles fazem lives na internet, eles pedem Pix, eles pedem doações, e os necessitados continuam necessitados, mas as garagens dos ditos apóstolos têm um carro que muitos empresários não conseguem ter, porque as suas empresas não prosperam ao ponto
de proporcionar tais coisas. Mas esses ditos apóstolos, claro, me refiro aos charlatões, que aproveitam da boa fé, que aproveitam da fragilidade de alguém que está dando tudo em troca de uma cura, em troca de um milagre, em troca de algo que venha de Deus, e vem essas pessoas, nesses ditos apóstolos, uma chance de receber alguma coisa, então eles vão lá e entregam tudo. E o que é lamentável é que essas entregas dificilmente atendem o propósito, que é alcançar os que estão necessitados. Mas vamos ao texto outra vez. Versículo 34. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. Se não havia necessitados, e se tudo que um cristão voluntário, daquilo que ele vendia, da sua propriedade, trazia e colocava aos pés dos apóstolos, isto é, colocava nas mãos para que os apóstolos administrassem, e o versículo diz que não havia necessitado, isso nos dá a entender o quê? Que as doações de fato eram aplicadas para ajudar os necessitados da igreja. Sim ou não? Sim. Eu recebi, queridos, um período aí, uma época, uma mensagem de alguém que desesperadamente me pedia uma cesta básica. E eu perguntei: vamos começar. Você conseguiu meu contato com quem? E a pessoa me disse. Depois eu disse: qual é a sua cidade? E a pessoa disse: uma grande cidade. Depois eu perguntei: você congrega? E a pessoa disse: sim, congrego. Quem é o seu pastor? Como é o nome da sua igreja? E a pessoa falou o nome do pastor e o nome da igreja. E eu perguntei: na sua igreja tem ação social? E a pessoa disse: tem. Eu perguntei: você já pediu na sua igreja? E a pessoa disse: várias vezes. E por que não foi atendida? A pessoa não soube me responder, só me disse: eu não sei, eu só sei que eu preciso de uma cesta básica, a minha família está precisando, está com fome, e como eu lhe vi na internet, eu consegui o seu contato, eu ouço os seus vídeos, eu lhe acompanho, e eu vejo que você faz um trabalho missionário, e eu vim lhe pedir ajuda. É claro, queridos irmãos, que na região que eu estava, eu tinha demandas muitas para assistir. Várias famílias debaixo da minha liderança, carentes para eu cuidar, para eu providenciar. E aí alguém de uma grande cidade me procura porque está precisando de alimento. A pergunta que eu me faço é: para que essas igrejas estão com portas abertas se o coração da liderança e dos liderados estão fechados? Desculpa o termo, feche a porta dessas porcarias. Se não consegue praticar amor, se não consegue fazer o básico, que é ajudar os necessitados desta dita igreja, feche essa porcaria, isso não está prestando para nada. Isso não é igreja de Deus. Jesus se prolongou num sermão, queridos. Os discípulos ficaram preocupados: Senhor, despede o povo, Senhor. O povo está cansado, para eles procurar o que comer. Está arriscado eles desfalecerem no caminho. Foi que Jesus disse para os discípulos: dai-lhe vós de comer. Aí um dos discípulos disse assim: Senhor, nós não temos condições de resolver o problema dessa multidão, não. Ainda que nós tivéssemos 10 ou 200 denários, 200 denários, o que seria isso para tanta gente? Ainda que tivéssemos, não tem lugar para a gente comprar tantos pães. O lugar de comprar é longe, daqui que a gente vai lá e volte, se a gente achar, provavelmente pessoas já estarão desfalecidas aqui. Jesus então diz assim: e o que é que vocês têm aí?
Eu acredito que cada um dos discípulos mete a mão no seu aió, na sua capanga. Bom, eu tinha até um pãozinho aqui, mas já comi. O sermão foi tão longo que eu já comi o pão. Aí alguém vai lá dar uma vistoriada no meio do povo e acha um garoto que tem lá uns 5 pães e 2 peixinhos. Aí traz e coloca na mão de Jesus. Toma aqui, Senhor. Consegui isso aí. Nós estamos falando de 15 mil pessoas mais ou menos, irmãos. Porque na época não contava nem mulheres nem crianças. E o número da multidão era de 5 mil. Então a gente supõe aí um homem, uma mulher para cada homem, um filho para cada casal, vai para 15, 20 mil pessoas. 5 pães e 2 peixinhos para 15 a 20 mil pessoas não representa absolutamente nada. Agora pega 5 pães e 2 peixinhos e coloca na mão de Jesus para ver. Aleluia. E foi isso que foi feito. Colocou nas mãos de Jesus. Jesus eleva aquele lanche ao Pai, dá graças e começa a repartir. Começa a repartir e orienta, fala para o povo sentar em grupos de 50 e aguardem. Jesus multiplica aquela comida, dá aos 12 discípulos e agora vai distribuir para o povo. Aí eles distribuíram. A Bíblia diz que todos comeram e se fartaram. Porque quando a oferta vem para a mão de Jesus, Jesus multiplica, devolve para quem entregou, e quem entregou vai repartir com mais pessoas. Ah, eu não vou repartir não, pastor, porque senão eu vou ficar na falta. A sua oferta passou pela mão de Jesus, fica tranquilo, não vai faltar não, muito pelo contrário, vai sobrar. Aí a Bíblia diz que quando todos comeram e se fartaram, Jesus disse: agora recolha tudo que sobrou, porque eu não gosto de desperdício, para que nada se perda. Quando os discípulos terminaram de recolher, o texto bíblico diz que quantos cestos sobraram? 12 cestos cheios. Quantos apóstolos eram? 12. Ou seja, meus queridos irmãos, ninguém vai empobrecer por fazer ação social na igreja, muito pelo contrário, você só vai prosperar. Você não vai empobrecer se você trouxer o quilo, mas não é o quilo do preço mais baixo, mas o quilo do que você come. Eu fui comprar o meu quilo para trazer no nosso culto de ceia. Cheguei lá no comércio, falei com os rapazes que ali estavam sobre o nosso projeto social e perguntei se eles não queriam participar. Aí eles disseram: vamos participar, pastor. Aí ele foi lá na prateleira e disse assim: ó, você está vendo esse feijão? Esse é o feijão que eu como, eu vou dar do que eu como. Irmão, deixa eu dar só uma cotoveladazinha na costela. Quando você traz o quilo para fazer a ação social na igreja, você traz do que você come ou você traz do que é mais barato? Não precisa você responder, é só para refletir. É do que você come ou é do mais barato? Porque o importante é trazer. Quando a feira é para você, é o melhor, é o mais caro, é o mais gostoso. Mas quando é para a ação social da igreja, é o mesmo critério de escolha nas prateleiras dos mercados? Então, queridos irmãos, a igreja primitiva compartilhava. Não havia necessitado no meio deles. Porque aqueles que tinham alguma coisa vendiam e doava para os apóstolos, e os apóstolos doava para os que eram carentes. E o texto diz: não havia necessitados entre eles, porque cada um vendiam as suas propriedades, as suas herdades ou casas, trazia o preço do que fora vendido e depositava aos pés dos apóstolos, e por causa disso não havia necessitados no meio da igreja, irmãos. Uma igreja, queridos, que se atenta à prática do amor é uma igreja pronta para crescer. Esses dias nós vivemos dias difíceis na nossa cidade.
enchentes. Eu estava lá dentro das águas, ajudando quem eu podia ajudar. E eu vi irmãos da nossa igreja carregando uma trouxinha de coisa para salvar das águas. Mas uma coisa que eu procurei e eu não achei, eu queria ver mais crentes da nossa igreja lá ajudando e eu não achei. O irmão Zé Filho esses dias se queixou aqui, porque ele estava ausente e não houve nenhum crente aqui da nossa igreja para ir lá procurar saber se estava precisando de um suporte, de um apoio. Eu não sei se o irmão Hermes, tirando a nossa irmã Alessandra, a irmã Damares, eu que também conversei com ele, acho que o Mateus também entrou na casa dele, tirando esses irmãos, eu não sei se mais alguns dos irmãos dessa igreja foi lá visitar o irmão, perguntar se sobrou algum colchão, se eles estavam dormindo no chão, no papelão, em cima de um cobertor, como era, eu não sei. Mas uma igreja que não ama, irmãos, é uma igreja que não conhece a Deus. Uma igreja que só ama de palavras, é uma igreja pronta para permanecer do mesmo jeito que está, sem aumentar nada, sem crescer nada, sem desenvolver nada. Nós precisamos compartilhar. Um outro ponto, meus queridos, que nós precisamos entender sobre a igreja de Jerusalém, que era uma igreja que compartilhava, é o seguinte: se Deus dá mais a uns, essas pessoas que têm um pouco mais e que têm o sentimento cristão no coração, precisa e deve compreender: Deus não está dando somente para mim. Deus não está dando somente para que eu retenha para eu e a minha família. Deus está me dando para que eu seja um canal de bênção na vida daqueles que precisam. Irmãos, a Bíblia diz que quem sabe fazer o bem e não faz, está cometendo pecado. Às vezes na ação social da igreja, o irmão tem condições de trazer uma cesta. Você vai nos atacadãos da vida aí, você encontra cesta de R$68, uma mini cesta, você encontra cesta de R$100 e poucos, e quanto mais sobe o valor, mais melhora a cesta. Mas o irmão se limita a trazer só 1 quilinho, e ele não tem ideia de dizer assim: vou levar o meu, o da minha filha, do meu filho, o da minha esposa. Não, ele só traz o dele, e de pior qualidade. Sabe o que é isso, irmão? Pecado. Porque aquele que sabe fazer o bem e não faz, está cometendo pecado. Sabe por que os cristãos de Jerusalém vendiam, irmãos, as suas herdades, as suas casas, bens e patrimônios, e doavam para os cristãos que estavam precisando? Não era por causa de uma legislação, não. Não havia lei. Leia o livro de Atos todo, e você vai ver, não tinha uma lei formalizada que dissesse que era obrigatório a prática da doação, da caridade. Não havia lei para isso, não. O que era que motivava então o coração daquela pessoa que tinha uma herança, a vender aquela herança e chegar no apóstolo e dizer: tome aqui, porque eu identifiquei que o irmão João está precisando, que o irmão José está precisando, que a irmã Marta está precisando, que a irmã Maria está precisando, que a irmã Isabel está precisando. Eu identifiquei que elas estão tendo necessidades de alimentar os seus filhos, então eu tinha uma herança, peguei, vendi, está aqui, atende lá as necessidades desses irmãos. Então eu aprendo uma outra coisa sobre a igreja de Jerusalém. Os crentes da igreja de Jerusalém eram crentes que percebiam as dificuldades uns dos outros, mas não percebiam apenas para sair dizendo: ó, irmã Isabel só vive na prova,
A casa a gente vai e não oferece um café, só água. Não, irmãos, não era assim não. Eles vendiam heranças, casas, bens, porque percebiam a necessidade dos irmãos que estavam precisando e praticavam a empatia, e chegava lá e doava, e estava aqui. Por isso não havia necessitado nenhum entre os irmãos. Quantas vezes, irmãos, quantas vezes você tem a chance de procurar o departamento de ação social e perguntar: ô irmã Cibele, as doações que foram entregues aqui atenderam às necessidades dos irmãos que são assistidos pela assistência social da igreja? Não, irmão, não, irmã, não atendeu. Pois então, deixa comigo. O que é que falta? Falta 2 cestas, 3, deixa comigo, vou resolver isso. Esse mês um irmão fez isso. Esse mês que passou, um irmão fez isso. E vocês não sabem, eu sei, porque eu sou pastor da igreja, mas vocês não sabem. Mas um irmão, ao ver a quantidade de doação que chegou aqui, sentiu vergonha, foi em algum lugar aí, comprou uma cesta básica e colocou aqui uma caixa. Foi assim ou não foi? Agora imagina, irmão, se essa atitude pegar no coração dos outros. Não haverá na nossa igreja crentes necessitados. Não haverá, pelo menos de alimento, não. Era o que acontecia com a igreja de Jerusalém. A percepção dos crentes faziam com que eles atentassem um para o outro nas suas necessidades. Tem um texto bíblico que diz assim: comunicai aos santos nas vossas necessidades. Hoje faz até medo praticar esse versículo, não é mesmo? Porque se a gente chega: ô irmão, você pode conseguir uma cesta básica para mim, que eu estou precisando, não tenho. Está arriscado a cidade de Santo Antônio de Jacinto todinha a saber que você está pobre, miserável, lascado, precisando de comida, morrendo de fome. Está aí um versículo que eu particularmente não pratico com qualquer um. Esse versículo. Um versículo que eu não compartilho dele publicamente. Mas eu seleciono com quem eu vou compartilhar das minhas necessidades. E eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos. Amigo de verdade, para você praticar esse versículo, conta-se nos dedos de uma mão e ainda sobra dedo. Viu? Mas por que essa igreja me inspira tanto? Por que essa igreja é uma igreja apaixonante? Porque os cristãos percebiam a vida uns dos outros e praticavam o amor, praticavam a empatia, a solidariedade, a caridade, se importavam ao ponto de dizer: peraí, eu não tenho dinheiro, não tenho um denário, não tenho moeda, a única coisa que eu tenho é esta casinha aqui que deixaram para mim de herança, os meus pais, então eu moro em uma e tenho essa aqui que é de herança. Tá bom, eu vou vender essa casa de herança, mas eu vou ajudar a minha igreja. E eu não estou inventando, está no texto, tá, irmãos? Atos 2, 43 e 44. Eu vou ler de novo para os irmãos não achar que eu estou inventando. Todos os que criam, 44, todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. 45, vendiam suas propriedades e bens e os repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. Irmão, não precisa você responder não. É só uma pergunta reflexiva. Alguma vez você já se desfez de um bem para ajudar a sua igreja? Ou para você, quanto mais bens você tiver, melhor é, porque você vai proporcionar uma briga maior entre os seus filhos quando você morrer. Porque a única coisa que os bens servem para nós é deixar confusão para os filhos quando a gente morre. É a única coisa que serve. Só serve para isso, irmão. Você tem 3 carros, só anda em um. Quando morre, o filho mais esperto quer meter a mão nos 3. Você tem 3 casas,
O filho mais esperto quer meter a mão nas 3. Se não puder, ele vai querer meter a mão na melhor. Você já parou para pensar que você pode fazer muito mais no reino de Deus? Eu não estou mandando você vender sua casa, não. Eu estou dizendo para você que os crentes de Jerusalém praticavam o amor de maneira incondicional, faziam o que estava ao alcance deles fazer. Eu não tenho dinheiro não, mas eu tenho 2 casas, uma que eu moro e uma que eu herdei. Eu vou vender essa que eu herdei e eu vou ajudar os meus irmãos. Eu estou falando disso que o texto fala. Eu sei que é pesado isso para muitos irmãos hoje, porque nós estamos vivendo no período da síndrome do ladrão. Qual é a síndrome do ladrão, pastor? O que é meu e o que é seu pode ser meu. Entende, queridos? Mas qual é a síndrome do cristão? O que é meu e o que é meu também pode ser seu. Por quê? Porque eu estou disposto a compartilhar o que Deus tem me dado, as bênçãos materiais, a fim de lhe atender nas suas necessidades. Eu não estou falando, queridos, de você desfazer de coisas para ajudar vagabundo, não. Porque tem um bocado de gente na igreja que não quer dar um prego na barra de sabão, mas quer viver de mindar, estou precisando, pastor, obreiro, não sei quem. Estou falando disso não. Eu estou falando, irmão, de você ir visitar a casa de um irmão, de uma irmã, e lá você perceber as dificuldades, e você não dizer nada para ele nem para ela, mas chegar no mercado, fazer uma feira e dizer: entregue lá na rua tal, número tal, a pessoa tal, nem precisa dizer que foi eu, só entrega. Isso é amor. Isso é amor. Isso é imitar a igreja primitiva. É isso que eu estou falando. E quando a gente faz isso, nós estamos prosperando. Porque Deus vê, irmãos, e diz: bom, se o meu filho está tendo desapego para entregar desse pouquinho que eu tenho dado a ele, pois eu vou dar muito mais, porque ele vai fazer muito mais. E não é que você esteja barganhando, é que Deus está vendo que o seu coração é liberal, é doador, entrega. Aí Deus te dá para você dar, Deus te dá para você dar, Deus te acrescenta para você doar, Deus te prospera para você fazer muito mais. Glória a Deus. Então, queridos, o certo pensador cristão disse: um verdadeiro cristão não deveria suportar o ter tanto quando outros têm tão pouco. Vou repetir. Um verdadeiro cristão não deveria suportar o ter tanto quando outros têm tão pouco. Ou seja, meu coração deve doer se eu tenho tanto e eu sei que tem tantas pessoas que estão no meu convívio e tem tão pouco e outros nada têm. Você sabia, irmãos, que tem pessoas na igreja, seja aqui no nosso contexto ou em outros, que vivem todo dia um milagre para comer? Você sabia disso? Tem pessoas que vivem todo dia um milagre. Tem pessoas que comem hoje e só Deus sabe como é que vai ser o amanhã. E são crentes. Estão dentro das igrejas, ouvindo pastores, obreiros falarem de amor. Sabe qual é o meu conselho, queridos? Eu sou pastor da igreja, mas sabe qual é o meu conselho? Irmão, procure outra igreja. Procure uma igreja que ama. Essa igreja não é para você. Procure uma igreja que se importa com a tricotomia humana. A igreja verdadeira é aquela que se preocupa com a tricotomia humana. É aquela que se preocupa com espírito, alma e corpo. Deixa eu lhe dizer uma coisa, irmão. Bíblia não enche barriga, não. Bíblia fortalece fé. Mas barriga, quem enche é comida, é feijão, é arroz, é farinha, é carne, é pão. Tá bom? Bíblia fortalece a vida espiritual, o corpo espiritual. Mas o corpo físico é comida que resolve o problema. Então a verdadeira igreja, a igreja verdadeiramente cristã que ama, ela se preocupa com a tricotomia humana: espírito, alma e corpo.
Se o indivíduo congrega numa igreja que o pastor só se preocupa com o espírito, com a alma, sai de lá, irmão. Sai daqui também, tá? Sai daqui, sai de lá, procura outro canto. Porque a verdadeira igreja de Jesus se identifica com Jesus. Jesus pregou um sermão demorado? Pregou. Foi para quê? Para a alma e para o espírito. Mas e depois? Multiplicou o pão e diz: o corpo também tem necessidade. Amém? Os cristãos de Jerusalém tinham responsabilidade uns pelos outros. Não precisa você responder não. Você tem responsabilidade com seu irmão? Quando você vai comer, você se preocupa se todos os irmãos da sua igreja estão comendo? Responsabilidade uns pelos outros. Eles compartilhavam uns com os outros, não porque eram obrigados por algum tipo de lei vigente que os obrigavam. Aquela igreja, a igreja de Jerusalém, era movida pela espontaneidade no praticar o amor e o cuidado um do outro. Era assim. Então quem vendia uma herdade, irmãos, não vendia porque a lei obrigava a vender, não. Vendia de forma espontânea, pelo prazer de atender o necessitado em suas necessidades. Que coisa bonita, irmãos, é ser um cristão de verdade. Que coisa bonita é ser um cristão que ama na prática. Você não precisa falar de amor, não. Eu estou falando aqui porque o pastor tem que pregar sobre todos os assuntos, mas não precisa falar de amor. Quanto mais você praticar o amor, será melhor do que o melhor discurso que você pregar sobre amor. Melhor do que falar de amor é amar. Melhor do que falar de caridade é praticar caridade. Amém ou não amém? O escritor e comentarista do Novo Testamento, William Barclay, disse: a sociedade chega a ser verdadeiramente cristã não quando a lei nos obriga a compartilhar, mas sim quando o coração nos move a fazê-lo. A caridade da legislação nunca pode substituir a caridade do coração. É o que eu já disse anteriormente. Não é pela força da lei que eu vou praticar a caridade e o amor, mas é pela força do coração. É pela espontaneidade de um coração agradecido a Deus. Obrigado, Senhor, pelo alimento que o Senhor tem me dado para mim, minha casa e para aqueles que necessitam na tua igreja. Não precisa de lei para obrigar um cristão de verdade, um verdadeiro crente, doar, entregar, partilhar. Não precisa de lei. A lei é o próprio coração voluntário, repleto de amor, cheio de graça. Às vezes falta graça no nosso coração, irmão. Uma pessoa boa, ela não é boa por ser, ela é boa pela graça. A mesma graça de Deus que nos alcançou, essa mesma graça que sem que eu fizesse absolutamente nada, ela me abraçou, ela me atraiu. Essa mesma graça transborda em mim, e as minhas ações de entrega para o meu próximo é voluntária, é espontânea, é automática. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Tem alguns irmãos... Não, eu vou pegar mais pesado agora. Você quer saber quem é o crente miserável na igreja? Aquele crente ruim, que não ama ninguém, que não faz nada por ninguém. Você quer saber? Isso aqui vai bater em muita gente. É aquele que chega assim: índio, irmão índio. É aquele que chega assim: ó, irmão índio, se você estiver precisando de alguma coisa, pode contar comigo, viu? Estou aqui, se precisar de alguma coisa, pode me falar. Esse é o crente miserável.
Esse é o crente miserável, é o mão suvina, sei lá como é que fala, mão de vaca. Esse é o que não faz nada por ninguém, que não ajuda ninguém. Exemplo, o irmão Índio é um missionário, um evangelista, o Brasil todo conhece, mas é um homem que vive só, não tem família, no caso aqui não convive com família, a família do índio agora é nós aqui. Mas tipo assim, onde o índio chega, ele depende das tendas que ele faz, que são os artesanatos que ele faz, ele tem as necessidades dele. Ora, precisa eu chegar para o irmão e dizer assim: índio, se precisar de alguma coisa, fala comigo, conta comigo. Precisa isso, irmão? Simplesmente, se eu transbordo em graça, índio, toma aqui, meu irmão. Deus e Ele vai saber por que meu coração transbordou, porque ele estava necessitado e Deus sabia disso. Agora, todo miserável, todo crente miserável é assim: se tiver precisando de alguma coisa, conta comigo. Não conte não, que é mentira, é só conversa de político, conversa bonita. Não vá não, que você vai se frustrar. Agora, o crente que transborda em graça: pastor, eu sei que o senhor está sempre envolvido com missões, ajudando famílias, dando missionários, tome aqui, para o senhor abençoar a obra missionária. Acabou, irmão. Vai chegar na minha mão, vai ser aplicado, vai ser prestado relatório, o nome do Senhor vai ser glorificado. Agora, o crente miserável: pastor, o senhor está sempre envolvido com missões, eu estou sempre vendo aí, o senhor nas suas batalhas, precisa de alguma coisa, conta comigo, viu? Eu não vou nem procurar ele, irmão. Eu não quero nem conta com ele, porque é mentira, é palavra de políticos, tem vergonha, que não ajuda ninguém, porque quem ajuda transborda espontaneamente, tem ações nas mãos, o coração está sempre aberto, doando, entregando, compartilhando. Amém ou não amém? Então essa conversa, irmão, de precisar contar comigo, que estiver precisando, isso é conversa de gente que não gosta de fazer nada por ninguém, irmãos. Quem quer faz, quem quer vai lá e entrega. Pastor e reverendo Hernandes Dias Lopes disse: crentes cheios do Espírito Santo têm o coração aberto e o bolso também. O amor não consiste naquilo que falamos, mas no que fazemos. A comunhão passa pelo compartilhar. Pessoas que se dizem cristãs, mas não compartilham da sua boa condição financeira para ajudar os menos favorecidos, estão colocando as coisas como mais importantes de que as pessoas. Mas deixa eu lhe dizer, irmãos, pessoas são mais importantes do que coisas. Esses dias eu estava em casa conversando com o nosso irmão Índio, e eu falei para ele: índio, amigos valem mais do que dinheiro. Sabe por quê? Porque quando o dinheiro acabar e você tiver amigo, você vai ter dinheiro. Vai ou não vai, Zé Filho? Agora, se você tiver dinheiro e não tiver amigos, você está frito, porque dinheiro um dia acaba. Você sabia, queridos, que a maioria dos ganhadores de loterias, eles ficam pobres dentro de um curto espaço de tempo, e aí ficam jogando de novo para tentar ganhar de novo e nunca ganham? Pois é. É assim que é, queridos. É desse jeito. Mas eu vou dizer uma coisa para você: quem tem amigos não precisa nem ganhar na loteria, já ganhou em outro tipo de loteria. Quem tem amigos, porque amigos valem mais do que dinheiro. Então, para quem gosta de valorizar as coisas, de supervalorizar as coisas e usar as pessoas como se elas fossem objetos, precisa inverter. Ame as pessoas e use as coisas, e quando as coisas acabarem, as pessoas estarão contigo para te ajudar a ter coisas novamente. Amém? João 3,16. A prova de que Deus não ama coisas. Eu amo esse carro, irmão. Se arranhar esse carro, é a mesma coisa que está arranhando minha pele.
Ah, irmão, eu amo o meu dinheiro que está lá. Ó, se o banco confiscar, o governo confiscar, acabou minha vida. Olha o que foi que Deus amou. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou coisas ou Deus amou pessoas? Então ame pessoas, irmãos. E as coisas, pastor? Use as coisas. Use o carro, use a casa, use o dinheiro, use o sapato, use a roupa, use os bens, mas ame as pessoas. Amém ou não amém? Atos 4:32. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. Usavam as coisas para ajudar e amar as pessoas. Essa é a ordem. Finalmente, na medida que as necessidades surgiam na igreja, quem tinham casas ou bens, vendiam voluntariamente, movidos pela empatia e o amor cuidador. Essa era a igreja de Jerusalém, a igreja que compartilhava das bênçãos que Deus tinha dado para eles. Às vezes, queridos, nós pecamos quando julgamos algumas situações, mas o que seria melhor do que pecar por julgamento seria refletir: será porque que aquela irmã sempre vem para a igreja com a mesma roupa? Será porque que aquele obreiro é o tempo todo com o mesmo paletó, virada de ano, festa de igreja, é o mesmo paletó? Será porque que o sapato daquele obreiro já está velho, furado, e ele anda só com aquele? Ao invés de dizer: que obreiro desleixado, o obreiro vai lhe dar um abraço, aí exala um cheiro forte. Esse obreiro não toma banho. Por que esse obreiro é assim? Por que não pensar: será que ele não está precisando de alguma coisa? E será que eu não posso fazer por ele alguma coisa? A igreja que compartilha pensa assim, irmão. A igreja que compartilha analisa as coisas a partir de uma outra ótica, e não a partir simplesmente daquilo que os seus olhos estão vendo, que os seus ouvidos estão ouvindo, que o seu nariz está sentindo. Mas vê com os olhos de Deus. Quando você orar, se você deseja ser como a igreja que compartilhava, a igreja de Jerusalém, passe a orar a partir de hoje dizendo: Senhor, me faça ver com os teus olhos, me faça sentir com os teus sentimentos. Eu tenho certeza que você vai começar a bater na porta de gente e dizer: Jesus mandou vir aqui, tome aqui. Jesus mandou eu vim aqui, tome aqui. Jesus mandou eu te entregar, tome aqui. Jesus mandou eu vir orar por você, vamos orar. Jesus me disse que você precisa de um abraço. Quando você olha com os olhos de Deus, quando você sente com o coração de Deus, é desse jeito. Fique em pé, por favor.